Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Obrigado, irmão. Aleluia. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Você está feliz? Amém? Quem está feliz, levanta a mão para o alto assim e fala assim: eu estou feliz. Aleluia. Nós estamos felizes porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às batalhas, nós temos um Deus que nós podemos contar. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele nos deu o maior exemplo que nós podemos contar com um pai de amor, um pai que cuida de nós e olha para nós nos mínimos detalhes. Um pai que certa vez encontrou com o seu discípulo e, ao ser questionado por seu discípulo como que eles iam fazer para pagar o imposto, e ele disse assim: vai lá, pega o peixe, dentro da barriga daquele peixe vai ter uma moeda, aquela moeda vai, olha a intenção de Deus, de Jesus, como ele foi intencional. Vai ter uma moeda que vai dar para pagar o meu, o seu, e vai sobrar ainda. E assim ele foi lá, fez, e assim, conforme a palavra lançada, aconteceu. Então, todos nós aqui temos promessas de Deus, e é sobre essas promessas que nós precisamos estar e confiar, porque Ele é fiel para cumprir em cada uma de nossas vidas. Aleluia! Amém? Então, tempos difíceis são tempos que a gente mais busca o Senhor, né? E o texto que eu queria compartilhar com vocês essa noite está em Oséias, no livro do profeta Oséias, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos. O tema da pregação é um aviso prévio. A gente fica pensando, o que é um aviso prévio? Quando a gente lembra de aviso prévio, a gente lembra de quê? De trabalho, né? Quando uma das partes vai quebrar o vínculo uma com a outra, e acontece o quê? Ele dá o aviso prévio, seja do empregado, né, para o empregador, ou vice-versa. Ele lança um aviso prévio. Nós vamos entender por que esse tema, aviso prévio, aqui, hoje, naquilo que o Senhor está falando conosco. Então, você que quiser ficar em pé, fique em pé. Você que quiser continuar sentado, fique à vontade. Nós vamos ler Oséias no capítulo 1, a partir do verso 1, que vai falar assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu à luz um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo,
se lhes dirá: vós sois filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos e declaramos ao Senhor, queremos fazer agora uma parceria com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Tudo aquilo que está aqui já queimando, Deus, no meu coração, eu te peço que possa queimar no coração deles também, que essa palavra ela venha até nós gerando transformação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Então, esse início do livro de Oséias, não sei se vocês, assim como eu, conhecia um pouco da vida de Oséias. E quando a gente para estudar mais, para entender melhor, eu tenho feito um estudo no livro de Oséias, tenho aprendido muito, tem sido muito gratificante, porque eu tenho aprendido muito com esse livro e quero pegar aqui esses profetas aqui e engatar e aprender mais aqui, porque muitas vezes são livros que ficam aqui despercebidos e tem uma riqueza muito grande. E Oséias, eu comecei a entender um pouco mais sobre Oséias, e o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração, e uma das coisas que eu aprendi que Oséias é o profeta do amor, e nós vamos entender isso hoje, por que Oséias é o profeta do amor. Uma outra coisa que eu achei muito interessante no livro de Oséias, que o significado do nome dele é salvação. E fazendo uma comparação com Jesus, que do original quer dizer Jeová é a salvação, a gente começa a traçar alguns paralelos entre Oséias e Jesus. E Oséias foi um profeta que ele profetizou onde? No Reino do Norte. Ele é pré-exílio, ele profetizou antes do povo ser exilado, antes do povo ser derrotado e ir lá para o cativeiro dos assírios. Com isso, ele é um profeta que sempre declara o quê? A salvação. Qualquer ligação com Jesus, será que é mera coincidência? E esse livro, e a vida desse profeta e tudo que o povo passava ali, vem a nos dar um ensinamento muito grande. Na época que Oséias estava profetizando, era uma época de um grande sossego para o povo de Israel. Economicamente falando, eles eram muito prósperos. Repete comigo assim: economicamente próspero, espiritualmente empobrecido. Isso aí. Então, eles tinham um luxo na vida, mas tinham um lixo de vida. Foi uma expressão que me chamou muito a atenção. E eu falei: meu Deus, que estava acontecendo com esse povo? Um povo que vivia uma certa tranquilidade. Por quê? Devido ao momento financeiro que eles passavam, de riquezas, eles estavam usufruindo de uma certa tranquilidade, mas essa certa tranquilidade, essa certa momento bom, economicamente falando, era a troca, sabe de quê? De prostituições. E não, digamos, apenas no sexo, mas prostituição onde eles adulteravam e se vendiam para povos, faziam alianças com povos estrangeiros, e isso lhes dava temporariamente uma certa segurança, uma certa estabilidade. Mas lá na frente nós vamos ver que isso pesou e foi muito sério para eles. Por quê? Porque eles descuidaram, eles deixaram de ter um caráter parecido com o Deus vivo, o qual tinha levado eles até ali. Passaram a ter um caráter deturpado. Meu Deus, isso é muito forte. Mas no verso 2 que a gente leu, Deus manda Oséias se casar com uma mulher de prostituições. Então, entenda bem, Deus vira para o profeta dele e fala assim: Oséias, você vai lá, vai casar com aquela mulher ali, que ela é de quê? De prostituições, de adultério.
e vai ter filhos de prostituições, que esse filhos de prostituições no original quer dizer de adultério. Então alguns teólogos dizem que talvez nem os filhos que eles tiveram eram de Oséias. Mas o que nos chama a atenção é que Oséias amou aquela mulher. Oséias amou os filhos. Oséias adotou aqueles filhos e cuidou deles como se realmente fossem deles, sabe? E eles tiveram esses 3 filhos. E Oséias chega um tempo que ele passa muita vergonha, depois de cuidar dessa mulher, depois de amar dessa mulher, e essa mulher abandona ele e os filhos, e ela voltou a viver uma vida de escravidão, de adultério, de prostituição, e até o ponto que ela chega a se vender. Mas o mais interessante disso, não no capítulo que a gente leu, mas logo no capítulo 3, a gente vê Deus chegando para Oséias mais uma vez e fala assim com ele: Oséias, vai lá atrás dessa mulher, ama essa mulher amada de seu amigo, e ela, você sabe que ela é adúltera, então ame ela, eu comprei ela para mim. Veja bem, agora ela sai fora do lugar de segurança que ela tinha, cai na prostituição, cai na exploração, na dependência, e se vende ao ponto, para que fosse recuperada, ela precisava de quê? De ser comprada. Então, compre ela para mim e diga que ela será minha, só minha, e viverá comigo, e eu viverei com ela. E enquanto eu estava ali atrás, o Ministério de Louvor estava adorando, a primeira música que eles começaram, as primeiras palavras fala da noiva, né? Somos tua noiva, e a gente canta a primeira estrofe, e na segunda fala, somos teus filhos, e logo em seguida entrou cantando sobre Yeshua, e eles fecharam falando de alguém que é apaixonado, que passa o dia pensando em Deus, e quando acorda ele está pensando em Deus. E eu fiz um paralelo todinho com a mensagem que está sendo passada para vocês, porque essas 3 músicas, ela resumiu cronologicamente o que acontece aqui e o que Deus espera de nós, a posição que Deus espera de nós como noiva de Cristo. Vamos nos ater aqui um pouquinho aos 3 filhos que eles ou não tiveram, mas que Oséias cuidou e fez assim como o Senhor ordenou. O filho número 1, Jezreel, quer dizer Deus espalha. E no versículo 4, Deus diz assim: porque daqui a pouco eu farei cessar o reino da casa de Israel. E Oséias é levantado para fazer o quê? Para transmitir salvação para o povo. E Deus manda ele ter um filho com a prostituta, e esse filho que é fruto de prostituição, de adultério, o primeiro nome é Deus espalha, e Deus toma a história e a vida de Oséias para contar, para mostrar um sinal para o povo, dizendo assim, que daqui a pouco eu farei cessar toda essa tranquilidade, toda essa zona de conforto que vocês estão vivendo. Aí surgem algumas perguntas: será que sem o Senhor nós sabemos viver hoje? Será que nós saberíamos viver como um povo espalhado? Um povo que Deus espalha? Será que teria um caminho certo a percorrer? Será que teríamos um caminho a seguir? No Salmo 25, no verso 12, vai falar assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Esse é só um versículo que mostra que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles sempre apontam o caminho para aqueles que são dele, para aqueles que andam com ele, para o povo dele. E
O Espírito, em João 16:13, vai falar que o Espírito da verdade, quando ele vier, ele nos guiará na verdade. Quer dizer que o Espírito nos guiará na verdade, porque ele tem a direção, ele é o nosso norte. E ai desse povo que Deus espalha. O filho 2, que na verdade é uma filha, quer dizer Loruama, ela é a desfavorecida, ou sem compaixão. E fazendo uma pesquisa, eu entendi porque no verso 6, Deus manda falar assim: não mais tornarei a te favorecer. E isso é muito sério, porque ser favorecido por Deus é estar debaixo da graça de Deus. Quando nós deixamos de ser favorecidos, passamos a ser desfavorecidos, nós nos tornamos normal. Nós não temos nada que nos diferencia de outras pessoas. Nós passamos a ser um povo que não conta com a graça de Deus. E misericórdia, se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Então, esse segundo filho, que é o desfavorecido, ele começa a implantar e a mostrar para aquele povo ali, a proclamar que logo ali ele vai fazer cessar, ele vai espalhar, e ele vai tirar vocês do lugar de ser favorecido por Deus. E é um lugar onde nós nunca devemos desejar viver, longe do favor de Deus. O lugar onde nós sempre queremos estar é debaixo do favor de Deus. Viver longe da graça de Deus é viver como se fosse, pensa no Superman. O Superman, quando ele tem contato com a criptonita, ele fica fraco, ele perde todos os poderes dele. Nós, como filhos de Deus, quando a gente vive fora da graça de Deus, é como se a gente estivesse sempre em contato com a criptonita. Imagine que isso aqui é a criptonita. Imagine só ela o tempo todo com você. Onde você vai, ela está com você. Você perde os seus poderes, você perde a graça de Deus, você perde tudo aquilo que te diferencia das outras pessoas. A graça, sim, é um favor imerecido, mas é um lugar onde nós devemos sempre sonhar. Quem tem a graça de Deus não é normal, é um favorecido. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Em Romanos 3:24 vai falar assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificado, pois, gratuitamente por sua graça. Sem a graça, nós não somos nada. E a mensagem está sendo passada. Vou fazer cessar. Vou colocar no lugar de desfavorecido. Aí vem o filho 3, é o Lo-Ami, que significa não povo meu. No verso 9 está assim: não sois meu povo, e nem eu serei vosso Deus. Imagine só nós não sendo mais povo de Deus. Imagine só Deus chegando para a gente, vira para nós e fala assim: vocês a partir de hoje não são mais meu povo. Meu Deus, é inimaginável uma situação dessa, sabe? Imagine os benefícios, imagine a herança, imagine tudo que temos apenas por sermos filhos de Deus. A todos quantos receberam Deus o poder de ser chamado filho de Deus, de ter uma herança na glória, de ter uma herança para usufruir aqui. Imagine retirado desse lugar. Eu queria que por alguns instantes você só imaginasse
nessa posição? Queria só por alguns segundos você criasse um filmezinho na sua mente, onde fosse passada uma mensagem, onde Deus é o Deus que vai espalhar, que vai tirar. Imagina a vida daquele povo como estava, sossegada, e essa mensagem chegando. Olha, preste atenção, se posicione, porque vai chegar um tempo onde o meu povo vai ser espalhado, ele vai ser desfavorecido e não vai ser considerado mais meu povo. Charles Spurgeon, num livro dele que chama Tesouro de Davi, ele fez um comentário assim sobre o Salmo 17, versículo 8, que fala assim: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O Charles Spurgeon, ele fala assim: parte alguma do corpo é mais preciosa, mais delicada e mais cuidadosamente guardada que os olhos. É a parte dos olhos que deve ser guardada com maior cuidado, é a parte central, a pupila, é a menina dos olhos. Ossos em torno dos olhos, cílios, lágrimas, tudo é feito para proteger aquilo que nos permite ver. Alguns médicos dizem que a parte do corpo que é mais fielmente cuidada é o órgão da visão. Assim, o Senhor guarda aqueles que são povo dele. Imagine isso na cabeça daquele povo, se eles tivessem acesso a isso que a gente leu aqui. Aqueles que são considerados como a menina dos olhos de Deus, de repente serem chamados assim: vocês não serão mais povo de Deus, meu povo. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que Oséias teve sim 3 filhos, e enquanto a gente estava falando, aquele filminho passando na mente de cada um, a gente tentando entender assim: será que eu pareço com esse filho? Será que eu pareço com aquele filho lá? Será que algo na minha vida pode me colocar no lugar de desfavorecido? Será que algo na minha vida existe que Deus vai me considerar como eu, não sendo povo dele mais? Será que algo na minha vida pode fazer Deus querer me espalhar para que eu não tenha mais essa comunhão aqui com o povo? Mas o importante aqui não é nos compararmos com os filhos de Gomer e de Oséias. Existe aqui uma comparação feita, sendo Oséias representando Deus e Gomer representando, sim, nós. Mas o resultado desse relacionamento aqui que gera os filhos não somos nós. Os filhos são o resultado do relacionamento nosso com Deus. Nós podemos sim, mediante o tipo de relacionamento que nós temos com Deus, nos colocar no lugar de Gomer. Como assim? É aquele lugar onde nós não valorizamos aquilo que o Senhor nos deu. É aquele lugar onde nós não damos valor, o preço que Ele pagou por nós. Lembra? Oséias, no capítulo 3, ele volta lá. Mesmo, ele tira, olha, volta atrás. Ele tira ela daquela vida, ele dá um lar para ela, ele dá um conforto para ela, e aquela mulher começa a viver ali. Não se sabe se os filhos são realmente filhos do Oséias, mas ele a amou. Esse é o nosso Deus, aquele que nos ama, independente da nossa posição, independente de como nós nos posicionamos diante dele. Quantas vezes nós falhamos com ele, quantas vezes nós abrimos mão,
do conforto, da segurança que Ele nos dá. Quantas vezes nós dizemos para Ele assim: nós não queremos ser a menina dos seus olhos. Talvez a gente se pergunte: mas quando é que eu falei isso? Eu nunca virei para Deus e falei assim: eu não quero ser mais a menina dos seus olhos. Eu rejeito aquele sacrifício, o preço que você pagou para me resgatar da vida de escravidão que eu vivia. Eu não quero mais. Mas todas as vezes que nós pecamos, nós estamos adulterando. Toda vez que nós pecamos, nós estamos apagando o sacrifício que Jesus fez. Nós estamos apagando o lugar de segurança. Nós estamos rejeitando o aprisco do pastor. Nós estamos rejeitando o amor de Deus, que só quer cuidar de nós, só quer ter relacionamento com o Filho dele. Mas, em Gálatas 4, e a gente está caminhando para o final, Gálatas 4, a partir do verso 1, vai falar assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro, que é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores. Algumas traduções que está ali na tela vai falar tutores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios alimentares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tomou um herdeiro. Então existe uma outra figura aqui. Se os filhos são resultados de um relacionamento, e existe aqui a figura de Oséias, que representa Deus, e Gomer, que representa o insatisfeito, a prostituta, aquela que não valoriza tudo que o seu Senhor fez. Entra aqui agora, graças ao Senhor Jesus, a figura de um filho. A figura de um filho, sim, que é adotado por Deus, e a partir daí ele deixa os tutores dele, ele deixa aquilo que prendia, aquilo que administrava a vida dele. Para quê? Para ser livre e agora ter um relacionamento com Deus. E entra a figura do filho e sai a figura de Gomer, para gerar resultados. Sabe o quê? Filhos que são adotados por Deus, que sabe o quê? Que proclamam o reino de Deus, que proclamam o amor de Deus. Filhos livres. Qual foi o problema de Gomer? Gomer resolveu voltar à sua idade e viver debaixo dos seus tutores, que era o quê? Que era a prostituição, que era a vergonha, que era a escravidão, que era aquela vida de adultério. Meu Deus! E todas as vezes que ela se voltava para esse lugar, ela abria mão de tudo que Oséias fez por ela. Mas nós entendendo isso e sabendo que somos hoje filhos de Deus, podemos gerar um relacionamento com o Pai e sermos, como filho, a noiva que Ele espera que sejamos. E o interessante de tudo isso, que Oséias, ele deixa aqui uma pitada de uma impressão aqui futura, profética, do que iria acontecer.
era só o povo ficar ligado. No verso 7 ele fala assim: porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Eu salvarei Judá. Ele falou lá na frente. Isso tudo aconteceria sim com o povo que ele disse, que rejeitou a salvação, que ia viver no cativeiro. Mas ele dá um salto na história e diz: mas lá em Judá, por quê? Porque Judá foi a única tribo que resistiu o cativeiro. E quando terminou o cativeiro, aí sim o povo de Israel passa a ser chamado judeus. E os judeus, é aqui, quando Deus está proclamando que, porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei. Então, existe sim, para aqueles que resistem, para aqueles que se guardam em Deus, uma vitória, uma salvação. Amém? Glória a Deus. Mas essa salvação, ela vem de modo sobrenatural. Não é pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. É pela força do Senhor. Você pode ficar de pé? Talvez, eu não sei o problema que você está passando, não sei como está a sua vida, como está o seu relacionamento com Deus. Mas eu queria te pedir, nesse momento, que você fechasse os seus olhos, que você se posicionasse agora diante do Senhor, em posição daquele que entende que um dia Jesus pagou um alto preço para que você tivesse a salvação, e que você, entendendo isso, deseja ter no seu coração um coração sempre ardendo por um relacionamento com esse Deus, para que esse relacionamento possa gerar filhos de liberdade, filhos que exaltem a Deus, que possamos ser como a noiva que Cristo espera que nós sejamos, como aquela noiva que diz lá em Apocalipse, que está adornada, esperando pelo seu noivo. Qual noiva queremos ser? Gomer ou a noiva que Cristo espera? Tenho fome, tenho sede de ti. Expressa isso para Ele. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que a vida. Aleluia. Tenho fome, tenho sede de ti. Fala isso para Ele. Declara quanto você quer se relacionar com Ele. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que a vida. Aleluia. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter.
Existe um lugar de segurança. Existe um lugar onde Deus quer que estejamos nele. E para isso, um dia Ele mandou o Filho dele morrer na cruz por nós. E através desse sacrifício, desse alto preço, Ele paga pela nossa liberdade. E o que Ele mais anseia é que nós anseiamos, assim como Ele, o lugar de estarmos junto dEle. Que nós tenhamos certeza que nós somos a menina dos olhos de Deus. Aqueles que são frágeis. São frágeis sim, mas são totalmente protegidos. Deus, nós te adoramos, Deus, nós te bendizemos. Nós temos o coração gratos diante do Senhor, Deus, pelo sacrifício, Pai. Porque independente daquilo que passamos, nós podemos estar nesse lugar de segurança, de favorecidos pelo Senhor, o lugar daqueles que contam com a Tua graça, o lugar daqueles que são considerados Teu povo, o lugar daqueles que estão junto do Senhor, Deus. E é assim que queremos viver, Pai, com um coração grato diante do Senhor, Deus, com um coração grato daqueles que queimam diante do Senhor, enquanto existir fôlego de vida aqui, Pai. Enquanto existir fôlego de vida aqui, Deus, nós queremos, Pai, estar nos Teus lugares, nos Teus altares, Senhor. Tu sabes tudo que eu não sei. Aleluia. E tudo que eu sei. É isso, Pai. E o que eu preciso É isso. estar. Tudo. Sem você. Não sobra nada sem Teu amor. É isso, Deus. Sabes tudo que eu não sei. Aleluia. E tudo que eu Ei! sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Onde eu vou, Lindo! Nós te amamos. onde eu vou, Tu és o nosso tesouro eu maior. te levo comigo, amado. Te levo, eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus, eu te levo comigo,
tudo que eu sei, Aleluia. e tudo que eu sei, e o que eu preciso é estar Tudo. contigo. Pra onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Aleluia. Que possamos ser todos os dias da nossa vida esse que onde vai quer estar junto com o Senhor, com aquele que deve ser todos os dias a razão do nosso viver. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos e para sempre. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia.